Oi, pessoal, meu nome é Milene, eu sou fundadora da empresa Donas do Altar. A gente é uma empresa de assessoria de evento, a gente tem foco em casamento e a gente tem muito orgulho de realizar os sonhos de todos esses casais. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre casamento e racismo, mas antes disso eu quero apresentar para vocês o meu fiel escudeiro Vinícius. Ele está comigo aí no Donas desde o comecinho. E a gente vai falar com a Lu, que é atriz, jornalista, tem um canal no YouTube que fala de protagonismo preto. Vi, se apresenta um pouquinho, fala um pouquinho sobre o seu trabalho. Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Vinícius, como a Mi falou, estou com ela desde o começo aqui no Donas do Altar. O meu trabalho com a Mi sempre foi de planejamento e execução dos eventos, mas nos últimos tempos a gente tem feito um trabalho muito bacana de traçar estratégias de marketing, de conteúdo, de postagens para as redes sociais. E em breve nós vamos ter muitas novidades e eu acredito que vocês vão gostar. Pessoal, tudo bem? Estou muito feliz pelo convite do Donas do Altar. É um prazer estar aqui com vocês, falando desse tema tão gostoso, né? E também tão importante, né? Equilibrando essas duas temáticas, que é o casamento e a questão racial. Bom, meu nome é Luciana Piotto. Eu faço um trabalho, além de jornalista e atriz, eu faço um trabalho nas redes sociais, criando conteúdo, e conteúdo que tem como foco o protagonismo preto, para poder combater o racismo e estimular a empatia nas pessoas. O meu Instagram é o @preta também, então eu produzo conteúdo para o Instagram, @preta também, e para o canal no YouTube, que é o canal Preta também. E aí eu tô aqui para conversar com vocês um pouquinho da minha história, né, do meu casamento, que aconteceu já mês que vem, vão fazer 11 anos. Em 2009 eu casei. Então já faz um tempinho, mas eu quero contribuir aí com o que eu puder para as noivas, principalmente as noivas pretas, né, que às vezes tem umas particularidades nesse processo de organização. Tá bom, Lu, eu queria que você começasse então contando um pouquinho sobre o seu início de namoro aí com o seu marido, falasse um pouquinho como vocês se conheceram, como que foi todo esse comecinho aí de vocês. Tá ótimo. Bom, o meu marido eu conheci quando eu estava morando no Rio Grande do Sul. Ele é gaúcho, eu estava morando com a minha família lá no Rio Grande do Sul e aí conheci ele no estúdio de rádio, gente. Eu ainda nem estava na faculdade de jornalismo e aí fui xeretar no estúdio de rádio, conhecer, e aí eu conheci ele lá, porque ele tinha um amigo em comum com um radialista, essas coisas, e a gente se conheceu assim. E foi muito legal, no nosso namoro eu tive um pouquinho de medo. Tem gente que me pergunta muito, né? Nossa, mas você não ficou com receio, né? Pela questão racial, a família dele é de ascendência alemã, ficou com medo de sofrer racismo, esse tipo de coisa. Eu não fiquei, acredita? Eu fiquei com mais receio da diferença de idade, porque o Marcelo é 9 anos mais velho que eu, e fiquei com mais receio da minha família estranhar, eu tô namorando um cara mais velho, do que com a família dele me aceitar, né? Então, a gente ficou um ano na amizade, sem nenhum interesse de nenhuma das partes, até que durante a amizade os interesses, as afinidades foram ali se encontrando e a gente começou a namorar. E, bom, foram 5 anos de namoro e nesse período eu voltei para São Paulo, que é a minha cidade natal, para poder fazer faculdade. E aí o gaúcho veio junto também. Ele demorou alguns meses, mas veio. E aqui em São Paulo, quando ele chegou, eu falei, pô, é para casar esse homem, né? O gaúcho nunca tinha saído do Rio Grande do Sul. Veio de Malicuia, como dizem, para cá, para São Paulo. Então eu falei, não, esse é para casar. E daí, então, quando ele veio, no final de 2007, a gente já começou a pensar mais, né? Ficamos noivos, pensar nessa vida em comum. E aí ficamos noivos, e em 2009 a gente casou. E a gente foi atrás de tudo. Na verdade, no primeiro momento, eu chamei uma assessora, só que foi uma assessora assim para me ajudar com dicas de fornecedores, né? Não foi aquele contrato de assessoria tipo assim, ó, tá aqui, cuida de tudo para mim. Não, então ela ia me passar alguns contatos de fornecedores e algumas coisas eu alinhei com ela. Mas foram poucas, tipo lembrancinha, coisas assim. Ela me ajudou com a parte da igreja, de decoração da igreja, né, me indicando alguns profissionais, mas eu lembro assim, que como eu fiz o meu casamento, eu casei na Capela da PUC, aqui em São Paulo. Ah, eu amo essa capela, é linda. É muito fofa, muito, né? Eu amo essa capela, ela é linda. Como eu fiz, aí eu tava contando, né, que eu fiz na Capela da PUC, a festa, e a recepção eu fiz num restaurante de um hotel na mesma rua, na Monte Alegre mesmo. Os convidados desceram 1,4 km, e aí foi naquele restaurante do Hotel Transamérica. Sim, e aí, é uma delícia também.
É bem gostosinho, né? Você pega, bom, né? Tô falando com a dona do altar, óbvio que ela conhece todos os altares de São Paulo, pelo menos. Enfim, e ali é muito gostoso, comida maravilhosa. E daí que a gente prezou? A gente falou, bom, foi uma festa para 100 convidados, na verdade a gente convidou 120 com a expectativa de 100 e vieram 105. A gente falou, bom, não é uma festa grande para muitas pessoas, então a gente vai priorizar. Ao invés de convidar muita gente, né, a gente tinha um orçamento, acho que todo mundo parte de um orçamento, né? Então, com esse orçamento, a gente poderia ou fazer uma festa para muitas pessoas e fazer algo mais simples, ou fazer algo mais caprichado, com uma comida mais elaborada, mais cara e tal, e cuidadosa, só que com menos convidados. Você tem que escolher ou isso ou aquilo, né? Dentro do orçamento. E aí a gente optou por trazer, então, as pessoas mais próximas, mais queridas, que já deu 100, né? Facilmente a lista estoura, é impressionante. E aí a gente fez nesse lugar, tinha um chefe de cozinha incrível, uma comida maravilhosa. E aí era tudo muito perto. No entanto, eles ofereciam só o buffet das comidas salgadas, né? E aí até sobremesa eles ofereceriam, mas aí tem a questão dos docinhos. Então, assim, no Bem Casado, eu fui atrás de uma fornecedora, de uma prima que casou, inclusive a prima que eu peguei o buquê. Eu peguei o buquê da minha prima e eu fui a próxima a casar, literalmente. E o Bem Casado dessa minha prima, da Mari, era muito bom. Então, eu fui atrás do fornecedor da minha prima. Daí, depois, tinha os docinhos. Aí, os docinhos, uma outra tia me indicou. Aí, eu fui. Aí, a mulher dos docinhos, ela tinha a embalagem dos docinhos muito simples, tipo, de papelzinho. E eu não queria aquela embalagem. Então, eu tive que ir lá para 25 de março, não sei para onde, e tal. Nossa, que na época, né, 10 anos atrás, não tinha, assim, tanta facilidade de você comprar as coisas pela internet também como tem hoje. Então, menina, foi um andar para lá e para cá, andar para lá e para cá, atrás de tudo, porque daí era a embalagem do docinho, era a embalagem, a lembrancinha. Aí a lembrancinha era uma caixinha de vidro com os bonequinhos, meu e do Marcelo, e em biscuizinho, assim. Aí tinha um fornecedor para isso. E dentro da lembrancinha vinha as amêndoas, mas eu tinha que comprar amêndoas separadas. Gente, agora que eu tô lembrando, que foi assim, uma maratona daquelas, porque eram muitos detalhes, eram muitos itens, né? Aí o bolo. Aí era uma fornecedora pro bolo, mas aí tem o bolo fake. Gente, tem um bolo fake que é para tirar foto. Aí vai atrás do bolo fake com outra fornecedora. E aí os noivinhos do topo do bolo. Quer dizer, é tanto detalhe que quando você começa, você não imagina, sabe? Então, realmente, se eu tivesse fechado com a assessora naquele momento, no começo, né? Se eu soubesse da dimensão, ia me ajudar muito, porque realmente foi bem trabalhoso. Eu não vou dizer assim que foi que teve um pesar nessa função. Foi prazeroso buscar tudo isso. Mas trabalhoso, você tem que ter tempo. Todo fim de semana, em vez da gente estar descansando, era todo fim de semana indo atrás de fornecedor, sabe? E de músico para a igreja, e do DJ para o salão, porque, né? Enfim, são muitos fornecedores e para conciliar, ainda bem que o marido é financeiro, é todo trabalhado nas planilhas, no Excel. Isso já ajuda muito. Ajudou a organizar a parte financeira e tudo mais. Olha, mas foi essa correria. E eu acho que se eu tivesse combinado com a assessora, eu teria, assim, menos trabalho mesmo. Mas no fim, deu tudo certo. Sim, até para as pessoas poderem entender um pouquinho, a profissão de assessoria ela é muito nova, assim, ela é relativamente nova, né? A gente está falando que ela começou aí em meados de 2002, 2003, quando os casamentos começaram a ter uma ascensão, as pessoas começaram a querer casar mesmo, e com todas as opções que tinham na internet, as pessoas queriam eventos cada vez mais personalizados, cada vez mais com a cara do casal. Então, os pais, né, as mães que antigamente organizavam o casamento das suas filhas, elas já não podiam mais fazer isso, porque elas trabalhavam, elas faziam faculdade, elas faziam pós-graduação, ou seja, o mundo estava mudando. E aí, a gente falando de 11 anos atrás, até o trabalho de assessoria ele era diferente. Eu acho que ele não tinha essa quantidade de pacotes que a gente tem para oferecer hoje, e esse trabalho tão que você caminha junto com o casal, sabe? Que você tá com eles desde o começo, né? E aí, super legal você ter falado sobre isso, até para mostrar para as pessoas. Eu acho que essa quantidade de coisas, eu acho que quando as pessoas começam a organizar casamento, elas não têm ideia da quantidade de detalhes que a gente precisa colocar, a quantidade de fornecedores e a quantidade de coisas que vão surgindo no meio do caminho, né? Eu queria aproveitar esse gancho aí para perguntar para você
se nesse decorrer desse planejamento você sofreu algum tipo de preconceito, se você sofreu racismo aí com algum fornecedor ou com aí nesse caminhar aí do seu processo dos preparativos do casamento. Olha, a única situação que eu passei, que eu encaro, e para mim é muito nítido que é uma situação de racismo, mas que, claro, não é uma injúria e talvez não é um racismo que a gente tem que falar. Eu falo muito sobre isso, né, no meu canal nas minhas redes sociais. O racismo, ele não está associado a uma coisa de maldade, ele não é uma maldade. Ele é uma coisa social, é um fator, um problema social que aprendemos todos e reproduzimos. E entendendo isso, as pessoas têm que assumir que são racistas, nesse sentido de que aprenderam socialmente a fazer escolhas, né, que privilegiam só as pessoas brancas e as pessoas num determinado padrão, né, e que acabam excluindo as outras pessoas. Então, quando todo mundo entender que aprendemos isso, portanto, como sociedade brasileira somos racistas, a gente vai começar a desconstruir isso. Então, eu falo tudo isso porque a situação de racismo que eu passei, ela foi no momento que eu fui fazer o meu dia de noiva. Que, aliás, foi um erro eu fazer esse dia de noiva na véspera do casamento, do dia do casamento. E então eu cheguei lá para fazer, né, num salão que eu tinha escolhido, um salão incrível, já tinha acertado tudo, o pacote, que tinha uma massagem, e um banho de banheira, e champanhe, todas aquelas coisas, né, gostosinhas de dia de noiva. E aí a maquiagem e o cabelo inclusos. Então, e o teste era no dia anterior. E aí eu fui fazer o teste e eram 2 profissionais para atender, né, para fazer a parte da beleza. Então, era um para fazer a maquiagem e um para fazer o cabelo. O profissional que me atendeu para fazer o cabelo, por incrível que pareça, ele era negro também, mas ele não estava acostumado a mexer com cabelo de pessoas negras. Inclusive, ele era um homem negro com cabelo alisado, né, fazer tipo definitiva, né, progressiva, cabelo alisado, e ele, lá naquele salão, é um bairro nobre de São Paulo, as clientes, a maioria são clientes de cabelo liso, clientes loiras, então ele, mesmo sendo um homem negro, não tinha essa expertise, geralmente nas formações dos profissionais, mesmo que ele seja negro, dificilmente ele tem, né, essa especificidade, né, do cabelo crespo ou da pele preta, no curso. Então, ele teve essa questão de que o meu cabelo, ele falou, bom, como é que você vai querer? Eu falei, bom, eu vou querer uma franja aqui na frente, fazer com o próprio cabelo, tipo uma tiara com o próprio cabelo, então uma escova mesmo, fazer uma tiara, e atrás deixar ele crespo. Bom, meu cabelo ele já era crespo, ele não estava tão crespo como agora, porque na época eu fazia relaxamento, mas ele ainda assim era crespo, mas era um crespo que crescia para baixo e não agora para o alto, como eu gosto de usar. E aí que ele falou, bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uns papilotes. Aí ele fez uns negócios com alumínio, menina, fiquei lá 2 horas ele enchendo meu cabelo de alumínio, enrolando assim, pegando mechas do meu cabelo, enrolando e pondo papel, e apertando minha cabeça. E ele fez isso e a menina do teste da maquiagem fez a maquiagem. E no resumo da ópera, quando eu me olhei no espelho, Milene, não era você. Não era eu e não era a minha estética preta. Eu tava com a pele acinzentada com branco, assim, Deus. Sabe? Distorcendo, assim, a cor do meu rosto com a cor do meu colo, muito nítido. E o meu cabelo, aquele papilote que ele fez, o negócio meio que caía, assim, e ficou meio esticado, meio alisado, um cacho murcho, caído, feio. Mano, o meu olho encheu de lágrimas, assim, cara, eu fiquei muito nervosa, é amanhã meu casamento, e eu tô aqui parecendo Michael Jackson, sério, eu parecia Michael Jackson, com cabelo esticado, aquela pele branca. Aí a gerente lá do salão veio, sabe, calma, veio me acalmar, dizer que ia mudar os profissionais para o dia seguinte. Na verdade, o cabeleireiro não ia mudar, ia ser o mesmo, mas ele ia deixar o meu cabelo natural. Ele falou, não, se não deu certo, a gente usa o teu cabelo natural mesmo, faz só a tiara na frente, tal. E aí a maquiadora vai mudar, né? Aí eu falei, bom, então, ótimo. Só que ótimo naquelas, porque o casamento ia ser no dia seguinte, eu ia testar a maquiagem valendo na hora. Tipo assim, imagina se desse errado de novo. Não, foi realmente... Foi a parte mais tensa do meu casamento, foi essa questão, assim, da maquiagem e do cabelo. E por que isso é racismo, né, gente? Porque justamente essa falta de preparo e de olhar
para as diferenças, para a diversidade que a gente tem de pele, de cabelo, e entender a pele branca e o cabelo liso, um cabelo com cacho mais aberto, entender isso como um padrão de beleza. E você não ter produtos para atender a demanda das outras pessoas, que são 54% da população, as pessoas negras. Então, assim, o profissional da beleza, ele tem que estar preparado, seja para atender uma noiva, seja para atender uma madrinha, para atender qualquer situação do dia a dia, ele tem que estar preparado. Porque essas clientes existem, eu existo, eu consumo, eu compro, eu vou no salão e eu preciso que tenha produtos que me atendam, sabe? Então, assim, foi para mim a situação que mais pegou. E no mais foi tranquilo, assim, não teve situação de racismo, não, ainda bem, nada que eu tenha talvez percebido, porque também rola muita coisa da gente se proteger, né? Hoje eu não me protejo tanto mais, mas existe uma questão da gente, em um momento, como pessoas negras, a gente negar o racismo ao nosso redor e não querer enxergar que a gente passa por aquilo, sabe? Fazer vista grossa mesmo, porque aquilo machuca, porque aquilo gera ansiedade. Então a gente, às vezes, escuta um comentário ou fica na dúvida se é ou se não é e logo desfoca. Não vou me prender nisso. Hoje, para mim, já são muito nítidas as situações em que eu sou vítima de racismo e naquele momento, no passado, eu não percebia, ou percebia e deixava, sabe, fluir, porque... Guardava, né? Você começou falando sobre uma coisa que eu acho que é meio que habitual, assim, né? As pessoas, elas têm falas que não é por maldade, mas que foi por uma educação horrorosa, né? E o fato de você ter voz, de você falar sobre isso, é uma maneira de você reeducar essas pessoas e da gente começar de verdade mudar as coisas, né, gente? Porque, assim, estamos no século XXI, sabe? Já não era mais pra gente falar sobre isso, né? Então, é tão importante, eu acho, que ter voz e não deixar que nada passe, assim. Porque isso tem que mudar, né? Não existe, sabe? Tem que mudar. E é importante você trazer essa questão, né, da educação que torna as pessoas racistas, e é uma educação que não é necessariamente a educação familiar, é a educação que a gente consome, né, no audiovisual, filme, série, o próprio jornal, né? Então, tudo que a gente consome culturalmente educa a gente, a própria escola educa a gente dessa forma. Então, é entender isso, que tem uma responsabilidade da família também, mas da sociedade como um todo, para a gente avançar nessa pauta. Com certeza. Legal. Ô Lu, você comentou da questão da falta de preparo desses profissionais, né? Isso a gente está falando de 11 anos atrás, que foi seu casamento. Você acha que teve uma evolução ao longo dos anos, não só o preparo dos profissionais, mas também o preparo das empresas, né? Eu sei que há muitos anos atrás era muito difícil você encontrar uma base no tom da sua pele, tantos outros produtos para o cabelo, né? Voltado para o público preto, até mesmo curativo, né? Se você for ver aquele curativo tão conhecido, ele foi criado... Aqui a gente pode falar a marca, Vi. Para ficar... Não. Eu ia perguntar. O Band-Aid. Eu ia perguntar que se a emissora está fazendo divulgação de outra marca, a gente pode... Bom, então, o Band-Aid, né? Eu acho que ele foi criado naquele tom, né, de bege, para ficar imperceptível a pele. Mas que pele, né? Porque estamos falando de todo tipo de gente. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho disso. Sim, com certeza. Até começar falando sobre essa questão da pele, né? O Band-Aid ser a cor da pele e assim como as meias calças, né? Meia calça. Assim como a meia calça ser cor de pele, vende com esse nome, né? Cor de pele. Mas é isso, é a pele de quem? Né? Então quer dizer que o que eu tenho não é pele, né? É muito, muito louco. E o racismo, ele tá nessas sutilezas, assim, do dia a dia, né? Então, hoje, a gente tem um mercado que está mais preocupado com isso, mas não mercado porque, nossa, que benevolência do mercado, porque ele percebeu que se ele não se movimentar, né, ele vai perder dinheiro. Eu tô com um número aqui, quero passar esse número para vocês. Ontem eu fiz uma live sobre isso. As pessoas negras movimentam 1,7 trilhão de reais na economia brasileira. Né? Então, é um número muito significativo. No entanto, 90% da publicidade que a gente assiste tem protagonismo branco. Ou seja, uma pesquisa que foi feita pelo Instituto Locomotiva, que identificou esses dois números,
entende justamente que a população preta não se enxerga na publicidade, talvez não se enxergue ainda nos produtos, mas eu acho que existe um avanço nisso, porque justamente as marcas estão percebendo que a gente movimenta muita grana, que a gente consome, sabe? Então a gente tem aí marcas de cremes de cabelo totalmente voltadas para cabelo crespo, para cabelo cacheado. E outro dia ano passado, retrasado, uma menina loira de cabelo liso falando: ai, que chatice, hoje em dia só tem marca, só tem produto para cabelo crespo e eu que tenho cabelo liso. E as pessoas, elas não se tocam, né? Não se toca que, tipo, todo o mercado é feito para ela, né? E aí, quando a gente começa a ter um nicho para cabelo crespo, cabelo cacheado, a pessoa ainda se sente incomodada dentro dos seus privilégios. Então, eu acho que as marcas estão se movimentando sim, porque elas sabem que elas vão ganhar dinheiro com esse público, né? Com a gente. E aí, hoje em dia, a gente tem uma infinidade de marcas que tem base. Antigamente não tinha, né? Eu sou muito vaidosa e eu consumo muito produto para cabelo e para pele. E eu encontro, assim, com facilidade. Eu não posso me queixar que eu vou numa loja e eu tenho dificuldade de achar. Eu acho com facilidade, mas eu sei que no passado não era tão simples assim. Mas a gente ainda tem a meia calça cor de pele lá. Inclusive, tem um vídeo também no meu canal que é o giz de cera cor de pele, que a gente entra de novo no tema educação. As mamães aí, as noivinhas que são mamães ou que pretendem ser mães, tem que pensar em como educar os filhos para serem antirracistas. E existe uma paleta de giz de cera cor de pele, chama cor de pele, mas que tem mais de 20 tons, que são os tons que podem ser cor de pele. Né? A gente sabe que existem centenas de tons de pele, mas aquela paleta contempla toda essa variação, né, da pele mais amarela, a pele vermelha, a pele branca, a pele preta, e é sobre isso, sabe? É sobre a gente entender que cor de pele são várias, não é só uma. A gente está falando, eu acho que nas últimas semanas, devido aos acontecimentos dos Estados Unidos, eu acho que o racismo está sendo um tema muito discutido, assim, né? Eu queria saber a sua opinião sobre isso, se você acha que essa é uma coisa positiva para a população negra, sabe? Então, essa movimentação que teve, principalmente em torno, né, da morte do George Floyd nos Estados Unidos, é uma mobilização que ela acontece dentro do movimento negro há muitos anos, há séculos, a gente pode dizer. Mas, como hoje nós temos as redes sociais e as mídias cobriram, né, de forma mais eficiente as manifestações e os protestos, essas vozes, as vozes negras que importam, assim como as vidas negras, elas chegaram mais e alcançaram a branquitude que percebeu, opa, a gente tem um problema aqui e uma responsabilidade aqui. Então, eu acho positivo que a gente tenha hoje toda essa rede de comunicação, né, que nos permite furar bolhas e poder trazer esse assunto para uma grande parcela da população e principalmente para a parcela da população que detém os privilégios e que pode, de fato, mudar isso, né? Então, eu, no meu ativismo e no conteúdo que eu produzo, falo muito dessa importância da gente trabalhar e ter o diálogo com os brancos que são aliados à causa e à luta antirracista. Eu acho que essa mobilização toda que a gente acompanhou agora durante a quarentena, por conta da morte do George Floyd, mas aqui no Brasil, semanas antes, a gente teve episódios muito tristes, morte do João Pedro, também do João Vitor, agora recentemente do Miguel, enfim, assim, a cada 23 minutos, um jovem negro é assassinado, né, por violência nesse país, no Brasil. E a gente tem manifestações sempre que essas mortes acontecem, ou na maioria das vezes que essas mortes acontecem, só que isso não está na mídia, não está nas redes sociais o tempo todo. Quando ela chega e quando ela fura várias bolhas, a gente começa a poder dialogar. A branquitude, ela começa a perceber que se ela não cuidar desse problema do racismo, ela também vai perder com isso. A sociedade como um todo perde. Então, quando a gente fala do combate ao racismo pelas pessoas brancas e não só pelas pessoas negras, a gente está entendendo que não é um favor que a branquitude está fazendo para as pessoas negras, que é um dever cívico para que a sociedade avance como um todo. Com certeza. E eu vi nesses últimos dias muitos vídeos, né, de pessoas negras falando não adianta as pessoas não serem racistas, elas têm que ser antirracistas, né? É isso que você estava falando. E eu queria que você falasse pra gente como que nós, né, que não somos negros, né, pelo menos não temos a pele retinta, né, como que nós podemos ajudar, né, nessa causa, como que a gente pode se engajar e quais atitudes que a gente não tem que ter, que a gente tem que começar a observar e deixar de lado, né, para a gente não ser
além de não ser racista, ser antirracista? Bora. Eu gosto muito de falar sobre isso, porque a gente tem alguns passos. Não existe um manual para ser antirracista, mas existem alguns passos que a gente pode tomar para ir nessa direção. A primeira coisa é a escuta, né? Que é o que já está acontecendo aqui, que é o que começou a acontecer com essa movimentação. As pessoas começaram a escutar e ver e perceber que não é um mimimi, né? Porque existe muito esse movimento de colocar as dores da população preta que sofre com essa opressão do racismo nesse lugar de mimimi, nesse lugar de racismo não existe, isso aí você está, sabe, está se vitimizando, né? Então, a gente não está se vitimizando, as estatísticas, os números de quantidade de negros no mercado de trabalho, de quantidade de negros nas classes mais baixas, de quantidade de negros que morrem diariamente, de mulheres que morrem com feminicídio, a maioria são mulheres negras. É só a gente olhar para a nossa sociedade, a gente abrir o jornal, a gente abrir os portais de notícias, que a gente vai ter o racismo ali em números, em dados, e também estampado. A gente tem esse racismo estampado, sabe? Não tem como mais, não cabe mais alguém dizer que racismo é mimimi ou que racismo é vitimismo. Então, a partir desse ponto de que a gente entende que o racismo existe, é um problema que nos afeta, o segundo passo é a gente se reconhecer racistas. É muito engraçado que a gente teve essa movimentação quando aconteceu uma coisa nos Estados Unidos. Porque o Brasil, por conta desse mito da democracia racial, como a gente miscigenou, como é um país muito misturado, a gente criou esse mito de que todo mundo tem as mesmas condições, mas não tem. Se a gente olhar para os números, a gente vai ver que não tem. Né? Mas aí a gente não se entende como racista, mas a gente fala, olha os Estados Unidos, que horror, o racismo nos Estados Unidos, gente, que horror, que horror, que horror. Mas isso acontece aqui, a gente não se choca, porque a gente não quer reconhecer que também somos tanto ou talvez mais racistas do que nos Estados Unidos. Lá eles têm um processo diferente de segregação histórica, mas o racismo ele existe nas duas sociedades. Então, quando a gente entende que a sociedade é racista, né, nesse segundo passo, a gente tem que identificar que como parte da sociedade também somos. E a partir daí começar uma desconstrução. Essa desconstrução está pautada em ações, principalmente em ações. Não basta a gente colocar uma plaquinha lá no Instagram, fazer uma tela preta no Instagram, ou uma hashtag Black Lives Matter, ou Vidas Pretas Importam. A gente tem que ter ações no dia a dia. Que tipo de ações, Lu? A gente tem que, dentro de casa, né, quem tem crianças dentro de casa, jovens e crianças, pensar em como trazer essa educação inclusive diversa para eles, né? Através de livros, né? Quantos livros com personagens pretas o seu filho, sua filha leem? Né? Quantos livros escritos por escritores, né, pretos? Quantos filmes, desenhos animados, né, que você assiste com seu filho que tem pessoas negras ou pessoas diversas? Ou é sempre aquele príncipe encantado com um cavalo branco, pele branca e olhos azuis, né? Então, a gente prestar atenção nisso, porque é isso que vai formando o inconsciente da criança, que vai virar um adulto que reproduz o racismo, porque ela entende que o príncipe ou o herói são brancos e que os vilões, os bandidos, a maldade das histórias está nas pessoas negras, né? Quando as pessoas negras são colocadas nesse lugar. E essa educação que serve para as crianças serve para os adultos também. O que você está consumindo, né? O que você está lendo? Qual foi a última autora, o último autor negro que você leu? Né? Você sabia que Machado de Assis é negro? Né? O homem, o escritor que fundou a Academia Brasileira de Letras, o nosso país é um homem negro, a nossa academia não tem negros sentados nela hoje. Né? Então, começar a desconstruir, descolonizar o seu próprio pensamento, a sua própria cultura, o que você consome. Sabe? A gente tem na televisão brasileira muito pouco protagonismo negro num lugar positivo. Né? Protagonismo que eu digo não é que as protagonistas das novelas têm que ser negras, mas as histórias, mesmo as coadjuvantes, com pessoas negras, histórias consistentes e de pessoas negras que não estão no papel do estereótipo, que é o bandido, que é o malandro, que é a mulher, a preta gostosa, que são esses lugares que colocam a gente nesse estereótipo. Então, empregada doméstica, né? Empregada doméstica, né? Os negros ali naquele papel para servir ou para ser uma muleta para a história do outro. Né? Então, pensar no que a gente consome culturalmente, artisticamente. Hoje em dia a gente tem as plataformas de streaming, Netflix, Amazon, HBO, que trazem para a gente muito conteúdo de fora do país, séries sul-africanas, séries norte-americanas.
e europeias que têm a presença do negro de forma muito diferente do que a forma como a gente vê no audiovisual brasileiro. Então, consumam. Eu no meu canal, no Preta também, no meu Instagram Preta também, tem muitas dicas de séries e filmes. Então, assim, é desconstruir o pensamento, é parar de enxergar sempre as coisas nesse mesmo padrão, porque se você começar a enxergar esse mundo plural, através do que você consome de cultura, você vai conseguir transportar isso para sua realidade, né? Porque existe uma coisa chamada viés inconsciente, que é a tendência que a gente tem, que é programada pelo nosso cérebro, da gente se associar e querer perto da gente pessoas que são parecidas com a gente, né? Seja pela cor da pele ou pelas afinidades que tem. Então, pessoas que, por exemplo, nunca tiveram colegas negros na escola, né? Que é muito comum. Eu, geralmente, quase sempre era a única aluna negra das escolas onde eu estudei. Mas se você não conviveu com as pessoas negras na infância, não é que, de repente, quando você vira adulto, você vai enxergar que pessoas negras podem ser seu colega ou têm a mesma capacidade que você. Assim, né? Racionalmente falando, a gente entende que sim, que podem ter, que tem. Mas o nosso inconsciente, ele não trabalha desse jeito. Então, quando você vai fazer uma entrevista, inconscientemente você vai entender que a pessoa branca é mais capaz que a negra, porque você foi treinado ao longo de toda a sua vida, desde a mais da tenra infância, de que as pessoas brancas são melhores que as pessoas negras. Inconscientemente você age assim. Por isso que é importante a gente consumir cada vez mais informação, conteúdo que mostra pra gente o contrário e a realidade, né? Que é que todos somos capazes. Com certeza. E tem mais uma coisa. Outras ações antirracistas é a gente policiar e cuidar das pessoas brancas próximas a nós que reproduzem falas ou atitudes racistas. Então, é não deixar a sua tia, seu tio fazer aquela piadinha racista no almoço de domingo, sabe? O colega de trabalho que faz uma piadinha, mesmo que faz a piadinha machista, gordofóbica, racista, é você chamar a atenção dessas pessoas. Mas gera um constrangimento. Dane-se, você tem que gerar o constrangimento. É em cima desse constrangimento que vai surgir o reconhecimento de que existe uma coisa errada e que a pessoa tem que corrigir. Se você deixar passar batido, vai parecer que é normal o comportamento dela, tá? Então, a gente vai ter que lutar isso, né? Se fosse fácil, não ia ser luta. Então, como é uma luta antirracista, tem essa questão de você, às vezes, ter que se indispor e chamar atenção. Para quem tem empresa, contratar pessoas negras, pensar em planos de carreira para pessoas negras. Então, ser antirracista é dar oportunidade, é coibir ações racistas de outras pessoas. Se você tem um amigo que você ama, eu amo aquele amigo, o amigo foi racista, cara. Assim, eu cortaria a amizade, obviamente, né? Você não vai cortar a amizade, mas, cara, você vai ter uma conversa séria com essa pessoa, sabe? Porque se você é antirracista e você vê ele sendo racista, como é que os seus valores são tão diferentes do valor dessa amizade? Você tem que repensar realmente essa amizade. E, no primeiro momento, alertar a pessoa. E se a pessoa insistir nesse comportamento, por favor, se afaste. Porque se você... é o tal do diga-me com quem andas e te direi quem és, né? Se você está no lado de uma pessoa que é racista, então né, não dá para você entrar nessa luta. Então, é meio que por aí. Eu queria muito que você deixasse, assim, uma mensagem final para todo mundo que está assistindo a gente. E qual o seu desejo para que o mundo seja um lugar menos desigual, sabe? Vamos lá. Eu acho que, assim, o meu desejo para que o mundo seja, né? O que eu acho que a gente pode fazer, na verdade, mais do que o meu desejo, mas o que eu acho que a gente pode fazer para o mundo ser um lugar mais justo e de mais igualdade, é a gente trabalhar a empatia, é a gente se colocar no lugar do outro. Acho que quando a gente começar a se colocar no lugar do outro e sentir a dor do outro, a gente não vai querer aquela dor pra gente, então a gente não vai reproduzir ações que machuquem, né? Como racismo, como machismo, como a gordofobia e tantas outras. Então, eu acho que a gente ser mais empático, a gente sempre pensar, antes da gente falar, imagina isso que você está falando, não. Poxa, mas como é que você pode falar, né, pelo outro? Se o outro está falando, escuta, acolhe. E aí a gente avança. E o meu recado é esse, gente. Vamos nos escutar, vamos nos cuidar, né? Noivas que estão ansiosas aí, né, nesse período de quarentena, já estavam planejando que iam casar por agora e tiveram que adiar, né? Ou que estão planejando para o ano que vem. Se cuidem da sua pele, cuidem do seu interior também, né? Cuidar do interior, eu acho que é a gente consumir coisas que nos aproximam de quem a gente verdadeiramente é. Então, da sua cultura, se você é uma mulher preta, da sua cultura preta. E a gente, como população como um todo, mesmo as mulheres brancas, tem que se apropriar
e cuidar de entender essa cultura toda que nos constitui, sabe? Então, acho que é isso. Acho que a gente estudar... Um beijo. Tá bom. Eu quero aproveitar também para agradecer. Eu acho que o papo foi enriquecedor. Eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso. Eu, como empresária, poder mudar e capacitar as pessoas e poder falar sobre isso. E a gente tem um canal aqui tão importante quanto o Instagram, que a gente tem um monte de gente assistindo. Para mim é um prêmio, assim, sabe? É importante de verdade. Até dar uma emocionada. E eu queria dizer para vocês que estão assistindo a gente vai colocar aqui no post as redes sociais da Lu. Tem um monte de vídeo legal. Eu comecei uma série que ela está indicando lá e que é uma série esclarecedora e que tem um monte de conteúdo legal para a gente se munir de informação e para a gente começar a mudar a nossa cabeça e principalmente a nossa fala. E para a gente conseguir fazer de verdade um mundo bem menos desigual, né? E se ele for igual, vai ser perfeito, né? E aí, continuem acompanhando a gente, continuem assistindo aqui os nossos vídeos, acompanhem também a Lu, acompanhem as redes sociais dela. E obrigada, gente, de verdade. Eu adorei, foi uma delícia, foi o primeiro vídeo que a gente fez aqui. Eu queria muito que esse vídeo fosse um vídeo de muita importância, um vídeo que realmente pudesse mudar a cabeça das pessoas e que pudesse ser muito relevante. E eu acho que ninguém melhor do que você, como a nossa primeira convidada. Obrigada, ficou honrada mesmo. Muito obrigada, feliz de fazer parte disso. E contem comigo sempre para a gente conversar, para a gente trocar. E para as festinhas também. Sim. Viu, noivas? Me convidem para festa. Adoro uma festa. Convidem a gente também, que a gente é bom de fazer festa. Gente, então, um beijo, gente. Um beijo. Beijo.